Entendeu? Gente, ó, é um dos problemas que acontecem nos relacionamentos, os principais, comunicação. Eu já falei pra ele ficar do meu ladinho, mas esse cara tá com medo. Eu não sei que medo é esse. Ainda não apareceu aqui pra mim. Faz o seguinte, fica aqui conversando com o pessoal enquanto eu entro no seu. Oi, Keila, bem-vinda, Josi, Fê dos Santos. Fê dos Santos é a Fernanda. Não, eu tô no meu, Márcia Lapa. Gente, eu tô no meu Insta, né? Pra você estar aparecendo Márcia Lapa, né? Não entrei pelo do Feito de Amor, não. Isso, gente, na verdade, a gente não fez assim, né? Não tá acontecendo de surpresa. Na verdade, a gente programou isso para vocês entenderem que é uma das coisas que acontece entre um casal, né? Um dos problemas, comunicação. Então, a gente já tá mostrando ao vivo a vida como ela é. Amor, vem aqui comigo, é melhor. Vai, gente, pede pra ele vir aqui do meu lado, vai ser mais fácil. Ah, ótimo. O meu é Márcia Lapa, tá certinho. Oi, Cleiva, bem-vinda. Olha, Igrejinha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná. Ele nem me seguia! Gente do céu! Gente do céu! É só você entrar, amor. Vê que eu tô ao vivo, é só você entrar. Vamos ver se vai aparecer você aqui pra mim. Gente, entrou! Entrou! Deixa eu convidar esse Robson pra entrar. Jesus! Agora, Robson, você criou um. Robson 42. Gente. Só que agora, Robson, você não é meu contato ainda. Como eu vou te chamar? Robson.42? Gente do céu, o cabo é teimoso, viu? Não tem como, Robson, eu não consigo te chamar porque você não é um contato. Por favor, aqui do meu ladinho. Não dá, não consigo te chamar. A não ser que você fazer uma solicitação para participar ao vivo. Faz aí de novo, por favor. Tá vendo, gente? A gente fez um roteiro perfeito para vocês realmente verem a vida como ela é. Agora foi. Matheus Moraes, pai do Davi Moraes, bem-vindo. Gente, graças a Deus. Vira a câmera. Como é que faz esse negócio aqui? Por que essa câmera tá tão... câmera tão grande? Ele faz esse fiasco todo. Eu tô queimando. Olha, chego a tá quente de vergonha. Tô louco. Ai, gente, enfim. A vida como ela é. Bem-vindo, senhor Robson da Lapa. Para quem não conhecia, gente, esse é o meu marido. O nome dele é Robson, o sobrenome dele é Teimoso. Aí é um segredo para vocês entenderem que não existe um casamento perfeito, não é aquele que tudo é um casamento perfeito, é um filme, né? É um filme da Disney. A vida como ela é um casamento perfeito, na realidade, é quando os dois superam esses pequenos obstáculos junto, como esse que acabou de acontecer, um deles. Então, bem-vindo, Robson, obrigado, muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Na sexta, normalmente ele vai lá para a igreja, vai gravar uns estudos, mas hoje ele aceitou o meu convite, me arrumei para fazer uma live com ele. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu já recebi algumas perguntas e vocês podem mandar perguntas aqui.
Então, vou começar agora com o Robson, deixar ele dar um oi para vocês e aí depois a gente já começa com as perguntas. Oi, um abraço para todos. Eu não sou quem espera, então eu vou falar só isso mesmo. Vamos para as perguntas. Vocês avisem a gente se vai ficar dando eco. Caso começar a dar eco, ele vai ter que se obrigar realmente a sentar do meu lado, que é o que ele se recusou desde o início. Mas nos avisem aí como está, como está o som. O Matheus já está com uma piadinha aqui, perguntando do que ele gostava. Lembro de que ele gostava do perfume do início de namoro. Tá com eco, Robson, você vai precisar sentar do meu lado. Não vai ter jeito. Nós estamos na mesma sala, então tá bem ruim. Tá bem ruim, o pessoal tá falando. Robson saiu da chamada, gente. Tudo isso é pra... O cara, quando gosta de fazer charme, eu vou falar, viu? Tudo isso fazendo charme. Vamos tirar o fone. Me avisem se vai dar pra ouvir bem, sem o fone, tá bom? O cara fez charme, teve que acabar do meu lado. Vamos pra cá assim, pra ficar bem do ladinho. Ah, isso. E agora? E agora, tá bom? O som tá bom? Aquela delícia, não aguento. Então, gente, se vocês estiverem nos ouvindo, a primeira pergunta, muito boa, por sinal, como nós vamos fazer? Você vai responder uma, eu uma, ou a gente responde junto, um atropela o outro, né? Pode responder. Vida real, né? Pode responder. Certo. Então tá bom, gente. E depois eu respondo. O primeiro é, como saber o meu tempo de namorar? O que você acha, Robson? Saber o tempo de namorar? É. Eu acredito que, como o judeu fala, tem todo o ciclo da vida. Existe o ciclo da gravidez, de se formar um homem, uma mulher. O judeu acredita que 12, 13 anos. Depois tem um ciclo profissional, descobrir a sua vida profissional. E depois aí você se prepara para um casamento. Algumas pessoas demoram para amadurecer, outras amadurecem rápido. Eu acho que o tempo legal é quando você alcançou algo particular na sua vida, fluiu no seu coração, já não é uma idolatria, já não é uma fuga, já não é só por prazer, já não é só para não ficar sozinho, é um sentimento de que agora é a hora de repartir uma vida com alguém. Claro, não vai ser um filme, uma novela, mas eu acredito que no seu coração e outras pessoas também vão sentir que é o momento. Isso aí, lindas palavras. Eu acho a mesma, como ele falou, eu acho que o tempo correto para uma pessoa namorar não é aquele tempo que ela tá mal, que ela tá triste, que ela quer encontrar alguém para tirar ela do momento ruim. O tempo correto para a pessoa namorar é quando ela já está numa maturidade, ela sabe o que ela quer para a vida dela, realmente, o futuro que ela quer, e ela tá bem com ela, com a identidade dela, ela não vai buscar alguém para preencher vazios que ela tem, mas ela vai buscar alguém para ela repartir o que ela já alcançou em Deus, o que ela já amadureceu da vida, para repartir o que ela tem de bom, não querer ser preenchido, porque quando você entra num relacionamento querendo que o outro preencha todas as suas não seria frustração, mas todos os vazios que você tem, vai ser ruim, porque se os dois entrarem com essa mesma visão de um querer do outro, sempre vai haver uma insatisfação. Então você tem que o namorar tem que ser no momento que você está bem com você, bem com Deus, que você já alcançou uma maturidade de saber o que você quer para sua vida. E aí sim, o relacionamento vai ser um relacionamento saudável, porque ninguém vai ser um sanguessuga ali. Na verdade, vai ser um doando para o outro. Vai ser uma troca e não um relacionamento sanguessuga. Existe também aqueles que, em uma fase da vida, perdeu a pessoa que amava, perdeu o tempo, sente que perdeu a pessoa, desprezou o tempo que ela estava vivendo, desprezou, né? Quem sabe a própria pessoa,
não sentia que ela era a pessoa, e às vezes podia ser. E aí passou o tempo, chegou a idade e tudo. Eu acho que nesse momento aí é um tempo de vasculhar dentro do seu coração. O que precisa limpar, perdoar, o que precisa romper, o que precisa mudar em você, mudar no seu coração, mudar no seu sentimento. E Deus é o Deus que dá uma segunda chance. Ele pode renovar, né? Essa bênção e liberar outra vez. Se você sente que perdeu o tempo, existe aquele que entra para namorar, que é novo, que às vezes quer acelerar o tempo, e existe aquele que perdeu o tempo. Perdeu o tempo, procura conselheiros, procura abrir o coração para encontrar uma nova fase da vida. E se vocês quiserem comentar também alguma coisa a respeito de cada pergunta, né, que a gente está lendo que o pessoal deixou, ou fazer a pergunta de vocês, pode mandar aí, tá bom? Ajuda a gente. A outra pergunta, bem interessante, eu devo aceitar coisas do outro, mesmo que às vezes me incomodam? O que você acha? Vou ficar aqui assim, parece que está todos nós aí. O que você acha? O que você acha? Fala você. Eu? É. Eu acho que, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso no que aceitar, mas com certeza você vai ter que aceitar. Com certeza você vai ter que aceitar. A gente só precisa realmente ser cuidadoso com o que? Eu não posso aceitar falha no caráter, desvio no caráter, violência. Agora, vai ter coisas que realmente, tem coisas que um casal, quando entra num relacionamento, realmente a gente muda. Eu não sou a mesma Márcia que saiu da casa da minha mãe, o Robson não é o mesmo Robson que saiu da casa da mãe dele. Nós dois nos tornamos uma pessoa diferente, um modelou o outro. Mas tem coisas que é impossível arrancar de mim. É do meu caráter, é da minha natureza, é o meu jeito. O Robson também. Tem coisas que vai ser impossível. Então tem coisas nele que me incomodava demais e que ele melhorou muito. Tem coisas que ele melhorou 50%, mas eu tolero e eu entendo que tem coisas que a mente dele foi formada daquele jeito desde bebezinho. Então, se eu arrancar aquilo, também eu vou estar arrancando quem ele é de verdade. E isso é o amor. A Bíblia não fala que o amor tudo suporta, o amor é isso, o amor é isso, é você tolerar. Como eu falei, você tem algumas coisas que realmente são intoleráveis, mas pequenas coisas que realmente o que destrói um relacionamento não são grandes coisas, são coisas pequenininhas que vão acontecendo dia após dia. E tem coisas que a gente vai aprender a tolerar, a ser paciente e uma coisa fundamental no relacionamento, empatia. Se colocar no lugar do outro, saber como ele se sente quando você fala algo, saber como ele se sente quando você faz alguma coisa e do outro lado também. O judeu fala que ele não casa com a mulher que ele ama a mulher que ele casa. Eu acho que todas as pessoas sabem que no fim, essa pergunta aqui, todos nós sabemos que no fim, você vai ter que perdoar, você vai ter que aceitar, se você quer viver bem com a pessoa. Agora, tem momentos na nossa vida que a gente entende isso aqui, mas não consegue exercer no coração, porque cansou. Então, quando as pequenas coisas começam a cansar você, é um sinal de se renovar. Renovar seu coração, renovar seu sentimento, renovar o seu amor, aliviar essa bagagem. É necessário pôr para fora essa bagagem, fazer uma reciclagem, porque eu acho que muitos de vocês entendem que a gente deve entender o erro do outro, aquilo que incomoda na gente não deve aceitar, mas tem um momento que cansa. É esse cansaço que você deve buscar ajuda, para não chegar ao limite, para não chegar ao desgastante, para não chegar osso com osso e ao ponto de não ter mais esperança, fé e levar esse relacionamento frustrado até para Deus, né? Eu acredito que isso é uma grande chave, né, para quem está enfrentando algum problema no relacionamento ou está cansada de alguma coisa que incomoda, às vezes até teve paciência, mas não tem mais, realmente buscar ajuda. No nosso caso, eu até estava conversando com uma pessoa e contando, né, que nós queremos fazer uma renovação eu estou até com vestido de noiva, e quando o nosso pastor viesse, ele falar assim, ó, eu estou indo para o Brasil amanhã, a gente vai falar, então amanhã a gente casa de novo. Porque o nosso casamento, a gente sofreu muito, os primeiros 2 anos foi
as pessoas falam, eu ouvi as pessoas falar que o primeiro ano é lua de mel. E eu olhava para o meu casamento e falava, se isso é a lua de mel, imagina depois que passar o primeiro ano. E realmente, os 2 primeiros anos foram terríveis. Até uns 5 anos não foi fácil, mas os 2 primeiros foram terríveis. E aí, buscar ajuda foi o que realmente salvou o nosso casamento. A gente começou a conseguir, sabe aquela coisa que enquanto você, no começo eu só apontava, né? Só apontava. Aí quando chegou a ajuda, o dedinho virou de lado, porque eu tive que começar a me apontar também. Então eu vi que tinha coisas que eu também causava, deixava o problema ser maior. E a mesma coisa ele. Então, a ajuda é fundamental. Eu falei, minha parte eu falei. Certo. Próximo. Ninguém vai falar nada, ninguém vai perguntar nada. Olha, a Ana entrou, Angelita, Aline, bem-vindas. Outra pergunta. O que fazer nos dias que não tem comunicação? Quem já ficou sem comunicação, né? Você aí. Algum dia já teve aquele dia que ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15 dias? 20 dias, 30 dias. No começo do nosso casamento, nós chegávamos a ficar 15 dias sem trocar uma palavra. Muito difícil. Só que essa pergunta parece uma pergunta bem doida, né? Como O que assim? fazer no dia que não tem comunicação? É claro, Aí você, como reagir a isso? aí você fala assim, como se comunicar quando não se tem comunicação? Na verdade, eu acho que nunca deixou de existir comunicação. Deixou de entender como a pessoa está se comunicando. Uau, falou bonito, hein? Por exemplo, gostou? Uhum. Por exemplo, existe comunicação verbal, falar, existe comunicação com gesto, olhar, sentimento, ausência. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, as coisas aquilo que as pessoas estão comunicando que a gente entende falando ou comunicando de formas, atitude, está mostrando que tem alguma coisa errada. Existe necessidade não falada, que a pessoa fica em silêncio, se ausenta. Toda Esse é o pessoa, maior perigo, né? Aquilo que, não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu deixo de falar. nunca deixou de comunicar. Nunca existiu um casal que não tivesse comunicação. Deixou de ter comunicação verbal, mas a comunicação de distanciamento emocional, comunicação de olhar, a raiva, a ira, a frustração, o medo, a desconfiança, tudo isso é voz, tudo isso é uma palavra, tudo isso é uma conversa. Eu acho que deixou da central, deixou de entender essa comunicação. Esse avião está voando e o aeroporto não está recebendo, ele não está entendendo o que ele está falando, mas é porque ele desligou o aparelho dele. Ele não ligou a antena para a necessidade falada e não falada da família. Né? Dizia o pastor Mãe, existe a necessidade falada e a necessidade não falada de uma família. E eu acho assim, no momento, como acontecia com a gente no início, de ficar muito tempo sem se falar, realmente não ter uma comunicação verbal, uma coisa importantíssima a fazer é você tentar mudar isso logo e não deixar a raiva crescer, porque assim, cada dia que você fica sem se comunicar, cada dia que você está chateado, cada dia vai acontecer uma coisa mínima. Hoje aconteceu uma coisa pequena e aí a gente está sem se falar, um dia inteiro sem se falar, 2 dias. No terceiro dia, o cara vai e esquece de comprar o leite da criança. Aí no quarto dia, o cara esqueceu de pagar a luz. E aí vieram cortar a luz. Aí já dá aquela explosão. Então, tudo que você deixa vai crescer. Então, mesmo no momento difícil e que o outro não quiser se comunicar, o importante é você se auto-ministrar e orar, já ir falando, Deus, eu perdoo esse caba safado que tá me fazendo raiva hoje, tira essa raiva de mim, eu quero dormir em paz. Deixa claro para a pessoa também, fala, olha, eu quero ficar bem, eu te perdoo, me perdoa pelo que eu falei. Mesmo que vocês não vão conseguir conversar, dar risada junto naquele dia, mas já e cortando esse mal para que ele não cresça, para que não comece a vir coisas na sua mente, para que não chegue aquele momento de esticar e de repente ter uma explosão.
E comunicação, se você deixou de comunicar, é uma coisa. Agora, se vocês nunca tiveram comunicação, é uma outra coisa. Eu acho que se vocês nunca conseguiram conversar e nunca tiveram comunicação, aí deve buscar uma ajuda. Deve buscar uma pessoa que ajude a desenvolver a comunicação, porque existe forma, maneira de se comunicar que a pessoa também entenda, porque não é só falar, é o jeito que a pessoa entende. Então, você pode escrever, você pode mandar mensagem, existe comunicação que são agressiva, como você melhorar, ter uma comunicação, palavra gentil ou sem sentimento, ser frio, né? Falar o que você precisa falar sem se estourar, sem ficar estourado. Então, eu aconselho a pessoa, nem que seja pouquinho, mas ela vai falando, ela vai despejando, que chegar o momento dela arrebentar tudo e soltar tudo de uma vez. E entender que se você nunca teve uma comunicação, buscar uma ajuda. Se parou a comunicação, ué, volta. Volta onde vocês se perderam, né? E deixou de comunicar. Eu acho que todo casal deveria passar 1 hora por dia junto. 40 minutos, 30 minutos com seu filho, todos os dias. Se você tem filho, mais de um filho, 30 minutos para cada filho. 30 minutos para cada filho, se você tem mais de um filho. E você ficar 1 hora por dia com a sua esposa, longe de qualquer influência, só para poder comunicar, conversar. Se vocês não conversarem nada, pelo menos estão juntos. E não aquele tempo assim, cada um, né, tá respondendo mensagem, tá resolvendo alguma coisa, mas realmente tá junto. A gente gosta de tomar um chimarrão junto, sentar, e muitas vezes já é no fim do dia, às vezes já cansado, 11 horas, meia-noite, mas às vezes assim a gente senta, nem que seja meia hora de chimarrãozinho, quem gosta de tomar um café, um chá, comer um doce, um salgadinho. Sim. Ó, entrou a Michele, o Anderson, a Solange, a Cláudia, bem-vindos todos. Mandem suas perguntas, vocês estão muito caladinhos, a sensação que nós estamos falando só nós dois, né? Parece que não tem ninguém aí. O difícil da live é que ninguém fala. É duro, né? Você fica pensando que está falando só com a tela ali. Tem mais uma. Essa você vai responder. Quando vocês sentiram que estava no caminho, ou no mesmo ritmo, fluindo juntos como casal? Eu acho que quando nós descobrimos a mensagem da cura, os bons dias faz você ser muito disperso com algumas coisas. Os maus dias é onde nascem as melhores amizades. Os maus dias, ou um inimigo, ele junta boas pessoas. E eu acho que quando a gente descobriu quem era o inimigo de verdade, que eram as amarguras, as tristezas, que a bagagem que carregava das famílias, dela, minha, os medos, a frustração, os pecados internos, as tristezas internas que precisava esvaziar isso, eu acho que ali encurtou, descobrimos um inimigo e ali encurtou um caminho para os dois caminhar. E respeitando o tempo dessa cura, dessa libertação. Eu tentei ser o mais prático possível, entendi a cura aqui, a libertação, o amor, o perdão, depois entendi aqui. Depois eu tentei implantar na minha casa. E vi que a Márcia um dia chegou a esse lugar também. Ela entendia aqui e depois entendeu no coração. Eu acho que quando nós começamos a abrir o coração, ser mais sincero, limpar ele, orar junto, é tão difícil encontrar a pessoa que ora junto, seja um tempo orando junto, uma noite orando junto, 3 noites orando junto, ou um propósito longo de jejum junto. Vamos tirar uma coisa que a gente gosta, vamos jejuar isso, vamos jejuar de legumes, vamos jejuar, cada um jejua de um jeito, mas junto é tão difícil encontrar. Eu acho que isso é uma força tão poderosa que derruba muito inimigo, derruba muito fortaleza. Então, a resposta para mim é quando a gente descobriu o inimigo, que era o passado, que era o mal, que eram as feridas.
E aí começou a fluir junto. Fora isso, não tinha como fluir junto. Não tinha como nem fluir nem separado, quanto mais fluir junto. Uma coisa até que é até engraçada, e às vezes tem pessoas que falam pra gente, puxa, eu já falei pro meu marido, ele não me entende. Ele deve ficar lá assistindo futebol, porque ele não vai ler lá, orar comigo, ler a Bíblia. Então a gente tem que entender também como que cada um vai ser do seu jeito. No começo, eu antes de casar com o Robson, antes de ser namorada dele, qualquer coisa, eu admirava ele. Então, quando eu casei, teve um grande problema, porque eu tinha um complexo de inferioridade e tal, e eu admirava ele. Então eu tentava, eu via ele orando no quarto, eu também queria orar, tipo, pra conseguir fluir. Eu pensava que assim eu ia fluir junto com ele. Então, assim, e isso me frustrou mais, porque eu não era, eu tava tentando ser alguém que eu não era e tentando fazer alguma coisa que eu não nasci pra fazer. Quando eu entendi também que a forma de eu ajudar ele e caminhar, fluir junto, podia ser do meu jeito e ele do jeito dele, aí sim as coisas deu certo, porque aí ele começou a olhar para mim também diferente, porque eu estava sendo eu. E eu também não me sentia, porque chegou um momento que, na verdade, era competindo com ele. Eu queria ter a mesma atenção, queria me sentir, até com Deus, eu pensava assim, puxa Deus, você ama mais ele que eu. E aí aquilo me dava raiva até de Deus. Então a gente entender realmente a nossa identidade, o marido saber quem ele é, o homem, o provedor, aquele que a mulher ela quer um homem que protege, que faz ela se sentir amada, que faz ela se sentir bonita. Eu sempre brinco, eu falo que com o Robson que quando a gente tira foto, eu fico bonita nas fotos com ele, porque é com ele que nós dois juntos somos bonitos, mais do que sozinhos. Então, você entender que cada um na sua identidade, no seu jeito de ser, na sua simplicidade de ser, é que vai fazer toda a diferença como casal, porque um vai completar o outro. Essa é uma ideia muito engraçada de Deus, mas também é uma ideia perfeita, porque ele coloca duas pessoas totalmente diferentes. Pode prestar atenção, os casais eles são muito diferentes. Se o homem é tranquilão e tal, a mulher é acelerada, ou ao contrário. E é isso que faz, é isso que dá a química, é isso que encanta, né, um no outro. E aí a gente só tem que saber usar isso com equilíbrios e saber honrar as diferenças de cada um, respeitar as diferenças de cada um e saber que essas diferenças juntas é que vai fazer o sucesso do casal. E isso em todas as áreas, como casal, na intimidade do casal, na vida financeira do casal, em tudo. O que a pessoa precisa saber antes de entrar em um relacionamento? Rapaz, depende, né? Se você está esperando muito, como diz o paulistano, está na seca. Você não passa nada na cabeça, você só quer se relacionar. Mas eu acho que é um caminho perigoso, assim, de você ir só por necessidades. Depois acaba essa mesma necessidade procurando outras coisas, vício, até pessoas, outras pessoas, né? Eu acho que você deve estudar primeiro Deus, se é a vontade de Deus para aquele momento. Eu acho que você deve perguntar para alguém, aconselhar. Eu lembro que antes de namorar, eu perguntava, né, para o meu amigo, pastor Alex, quem ele achava bom para o meu futuro, que às vezes de perto eu estava envolvido ali, eu não sabia, não via, e eu falava para ele, o que você acha? E eu lembro que quando nós começamos a conversar, eu e a Márcia, e ele falou, é uma pessoa boa para casar, né? Então, eu acho que deve Obrigada, aconselhar. pastor Alex. Eu acho que deve conversar, pedir conselho, falar com a mãe, com o pai. Ou, se você tem, às vezes, uma mãe ou um pai super protetor, aí entende que não é aquele momento, aí você não leva a pessoa. Pega a informação que é válida e vai perguntar para uma pessoa. Eu devo me relacionar com essa pessoa? Você acha legal? O que que eu estou vendo? O que que você está vendo que eu não estou vendo? Eu acho que é isso. E os valores, os padrões, e dependendo da paixão, todo teimoso gosta de teimar. É impressionante. Então, às vezes a pessoa, você vê que tem alguma coisa errada, mas você segue, que está apaixonado, que tem seus
você tem as suas palavras certas para entrar numa coisa errada. Então, eu acho que você deve envolver aí outras pessoas. Perguntar a Deus um propósito, pedir seus sinais. Não, tipo, se ela piscar, é de Deus. Se ela piscar, ela é de Deus. Se ela mexer o pescoço, quando eu chamar, oi, é de Deus. Se ela pegar na minha mão, quando eu cumprimentar, é de Deus. Não, isso são tolices. É melhor perguntar de verdade, bons sinais, porque é um destino, né? Eu lembrei do testemunho da Rede B, que ela fala no livro Sempre Haverá Suficiente, que ela estava noiva e ela entendeu que o propósito, o homem que ela ia casar era um bom homem e ela é uma boa mulher, mas entendeu que o propósito dos dois era diferente. Então ela se separou dele, foi. Era uma das coisas que eu ia falar. Ela casou com ele e foi para a África, com Roland Baker e foi para a África. A mesma coisa aconteceu com o Gunavir vindo para cá, largou a noiva, porque ela era uma batista, ele um pentecostal, ela queria ir para a Índia e ele queria vir para o Brasil. Impossível estar junto. Então entenderam que os propósitos eram diferentes. Eu vi que a minha tia Nelita entrou, a Evelyn, bem-vindas. Bem-vinda, tia. Ainda sobre essa pergunta, o que eu ia falar é isso. Eu acho que o que uma pessoa precisa saber, uma coisa importante, e principalmente para as mulheres, uma mulher que entra num casamento sem saber quem ela é, desculpa, gente, peraí. Eu já vou lá. Tá bom? Vai lá. O garoto disse que está com fome. Talvez a gente deixou ele amarrado. Só um minutinho, gente, peraí. A gente tortura os filhos aqui, deixa sem comida. Ele só comeu 7 vezes hoje. Ele quer mais, né? Ai, gente. Então, o que eu estava falando, eu acho que principalmente para as mulheres é importantíssimo a mulher saber quem ela é, a identidade dela, quem ela é, ela ser uma mulher segura, ser uma moça, uma mulher segura. Para ela já não entrar num casamento querendo que outra pessoa, né, que o cônjuge afirme quem ela é. Então, isso é uma coisa fundamental. E a segunda coisa para mim é realmente você entender o seu propósito, porque pode ser uma pessoa boa, mas se ela vai chegar um momento na caminhada de vocês que você vai queimar por algo, você vai desejar fazer algo e a pessoa não tem nada a ver com aquilo que a pessoa sonhou para a vida dela, vai ser difícil. Então, eu olho para minha vida hoje e eu agradeço a Deus, porque o que eu sonho, o que o meu coração queima, o que eu gosto de fazer, se não fosse uma pessoa como o Robson, não aconteceria. Ou viveríamos em constante briga, um atrapalharia o outro, travaria, né? Então é uma coisa importantíssima a saber, antes de você entrar num relacionamento, se realmente é um relacionamento que você quer levar adiante, algo sério, saber a sua identidade, saber o seu propósito. Qual é a maior dificuldade em um relacionamento? A maior dificuldade no relacionamento é casar. É carregar o piano. É carregar o piano. Danilo. Eu acho que a maior dificuldade no relacionamento é todas as dificuldades você vai superar se você conseguir perdoar. O coração mais perdoador é o que vai sofrer menos. Eu acho que Jesus, ele falou 70 vezes 7, não era número. Era um coração tão perdoador que o que a pessoa faz já não fere mais. Então, é difícil chegar a essa parte, que todos nós temos dias e dias, anos e anos. Por exemplo, tem casais que trabalham. Durante essa quarentena ficaram juntos. Alguns se entristeceram mais, se feriram mais, machucaram mais. Então, qual é o que faltou aí? A convivência, o perdão. Eu acho que a maior dificuldade de um relacionamento é o deixar de perdoar, porque o perdão e o amor, eles são gêmeos. Eles são irmãos gêmeos. Você começa a perdoar tanto que chega um tempo que você ama. Jesus disse que quem foi muito perdoado, muito ama. Ele se sente muito amado, ele ama também. Então, eu acho que é a maior dificuldade, porque, de verdade, a gente tem testemunho de pessoas que foram traídas, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, ofendidas, machucadas. E em um dado momento, quando ele descobriu o perdão,
Parece que ele superou todas as dificuldades. Não tem como você dar um inimigo que é o maior. Porque até o amor, a Bíblia diz onde o pecado abundou, superabundou a graça. O perdão, o perdão superou uma traição, uma ofensa, coisas tenebrosas. Então, eu acho que a maior dificuldade é quando deixou de fluir o amor de Deus. Não é só o perdão de esquecer, é o amor de Deus, o perdão de Deus que você recebeu de Deus passado. Vocês não têm pergunta, gente? Matheus mandou um recado para você. A pastora tá linda, mas cunhado, né? Cunhado é a benção do pai. Como conquistar uma mulher? Cara, você sabe que tem um monte de livro, um monte de filme que ensina sobre isso, mas eu vou te falar bem a verdade. Depende da mulher. Depende da mulher. E depende também do que você tem a oferecer a ela. Você só quer conquistar mesmo? Porque, cara, é muito difícil você manter conquistando todos os dias. Então, eu penso comigo que depende da mulher. Que existe a conquista sexual, existe a conquista para cativar a pessoa emocionalmente, ela se apaixonar por mim. Existe vários tipos de conquista. E existe um tipo de conquista que você conquista que você quer manter conquistando a vida inteira, mesmo que em um momento você vai querer parar de conquistar. Mas as dicas quem você quer conquistar. Faz um caderninho, quem você quer conquistar. Para que conquistar? Para que conquistar? Eu quero conquistar uma mulher para casar. Então, de verdade, seja mais sincero. Seja mais sincero. Eu acho que você não deve ficar dando tiro para todos os lados, se apaixonando por um monte de menina ou menino e ficar conquistando eles e mandando mensagem para todos. Isso vai ser ruim para você. Eu acho que você deve seguir o seu caminho em paz, buscando Deus, sendo uma pessoa de um bom testemunho. Quando você perceber que aquela pessoa tem toda a característica que se encaixa, que seria legal para você casar, que seria a pessoa ideal, é aqui a pergunta que eu faço. De todas, qual você escolheria? Essa. Então, como a gente diz antigamente, investe nela. Investe nela. Vai lá, a primeira coisa que você fala, faz igual o pastor Robson. Chega lá e fala, minhas intenções com você é casar com você. As minhas intenções com você as piores, brincadeira. As minhas intenções com você é casar com você. Eu não quero iludir, mentir e casar. E outra, pensa no que você está fazendo, porque essa responsabilidade de casar, você vai ter que manter esse compromisso depois, vai ser muito difícil. Mas você vai ter que manter esse compromisso. Então, eu quero casar com você. Seja sincero, abre o coração. Agora, na igreja, a gente tem uma bênção, que em outras igrejas deve ter também. Que quando uma pessoa gosta de outra, a gente pede para o líder, os líderes se falarem. Se é o tempo, se é o momento, o que eles acham. Como casamento à moda antiga que os pais, não forçando, né? Mas os líderes conversando. O que você acha? É o certo? É o tempo? Às vezes eu me envolvo nessa, às vezes vamos falar com o pastor Rob. Porque fulano está ministrando tal pessoa. Aí eu falo com o líder, para ver se é o momento, se é o certo. Se passou dali, aí a gente fala, agora segue o padrão. Vai falar com o pai, vai falar com a mãe, porque de verdade o caminho já está andado. Agora é a labuta de conquistar todos os dias. O Anderson deu uma dica nele, ele falou que o vô dele falava assim, quanto mais você trabalha, mais a mulher vai gostar de você. É ótimo trabalhar. Agora, não podemos esquecer que existem 5 linguagens de amor, né? Existem 5 linguagens de amor. Existe uma linguagem de amor que é tempo de serviço. Existe a linguagem de amor que é presente. Existe a linguagem de amor que é toque. Existe a linguagem de amor que é palavra de afirmação. E existe a linguagem de amor que é tempo de qualidade. Então eu tenho que saber o que ela ama e como eu me sinto amado. Você tem que usar
Você tem que usar a linguagem de amor que ela tem, entender é a sua missão, discernir como ela se sente amada. É serviço? Ela gosta quando você trabalha? Presente? Uma pessoa falou para mim, a linguagem de amor da minha esposa é cartão de crédito. Não existe essa. Essa não existe. Não existe. A linguagem de amor é serviço, é presente, é Tempo toque, de qualidade. tempo de qualidade, palavra de afirmação. Estuda. E depois também você passa a sua linguagem de amor para a pessoa, para você se sentir amado também. Ó, entrou uma pergunta aqui pra gente agora. Quem é o mais ciumento? Rapaz, o ciúmes aconteceu, a Márcia sempre foi mais ciumenta. Desde que quando nós começamos a namorar, ela era ciumenta. Só que assim, gente, o meu ciúme era muito esquisito, né? Que não era de mulher. A ciúme dela, essa pessoa tinha dons espirituais. Ela não tinha ciúme. Eu não tinha ciúme de mulher bonita e tal. Ela tinha ciúme da unção. Como eu tinha problema com a minha identidade, né? Não sabia quem eu era. Então, quando chegava uma mulher perto dele que fluía igual ele, que era uma mulher que às vezes profetizava, ou que tinha uma vida assim parecida com a dele, desde me ministrar. Então, eu pirava. Eu não gostava de ver nenhuma mulher cheia de Deus perto dele. Então, todo o tempo da vida dela, eu via, eu ficava cuidando, eu ficava com medo de tomar uma chapuletada, eu tinha medo mesmo, eu andava em cima dos ovos, porque eu falei assim, vai que essa mulher, ela cisma aqui, né? Eu já tinha um medo natural dela, então eu falava, meu Deus, então eu tenho que andar na linha, porque senão eu apanho uma hora na igreja e vai ser feio. Aí eu descobri que sempre ela tinha o ciúme. Porém, em uma fase da minha vida, eu até ria desse negócio de ciúmes, mas eu entrei numa onda de ciúmes terrível. Eu tinha muitos ciúmes, eu tinha vontade de cortar o cabelo dela, rapar a zero para ela ficar feia, só para mim ficar com ela, arrancar a sobrancelha e tudo. Credo. Deixar ela igual um ET. Então, eu comecei a ter muitos ciúmes e comecei a ter muito ataque, muito sonho, muito medo de perder ela, muito medo de perder as pessoas que eu amava. E aí, nessa fase, eu passei uma onda de ciúmes que foi um tempo de tratamento muito longo, que dura até hoje. Hoje eu sei que eu já superei isso, já não tenho aqueles ataques, já fluiu, porém, é uma coisa que eu cuido do meu coração para nunca mais voltar. Não é uma coisa que eu quero mais na minha vida. Sofre quem sente e sofre a vítima. Ó, de que maneira conduzir um namoro ou um noivado para colher um bom relacionamento no futuro? Sabe, você estuda os relacionamentos da Bíblia, vai te ajudar bastante. Estuda o relacionamento de Jacó. Jacó, ele trabalhou para mostrar o valor que Raquel tinha. Depois, ele casado com ela, ela era estéril, ele trabalhava para mostrar o amor que ela tinha. Ele semeou na vida dele boas ações, na vida do pai dela, na vida da família dela, na vida dela, para colher no futuro. Bom, você estuda agora o casamento de Rebeca e de Isaac. A honra de honrar os pais, de não ficarem sozinhos, de não pecar, e se pecar, confessar, limpar, fugir do que o mundo está ensinando, bombando a mente das pessoas para elas seguirem o caminho que pode tudo, buscar uma pureza na vida, estudarem juntos, aprender junto, serem discipulados juntos. Eu congrego numa igreja que não tem um discipulado disso. Então, compra um livro. Compra um livro. Tem um livro que chama Casamento Blindado. E tem um outro casamento, é O Poder e o Propósito do Casamento, do Miles Moore.
Esse livro, eu acho que é um especial para quem quer casar, o poder e o propósito do casamento. Ele fala do namoro, do noivado, do casamento. Então, leia junto, leiam juntos. Ou, é, a, ou cada um faz uma videochamada, leem junto por ali. A ideia de você plantar princípios, valores. Se você plantar princípio, valor no namoro, vai colher. E eu acho que também você não deve ficar pensando que só porque você planta princípio bom no namoro, no noivado e no casamento, no namoro e no noivado, vai ser 100%. Ali é um ser humano. Sempre vai existir conflito. A ideia é a maturidade. É o que a galera fala de inteligência emocional. Como você se torna inteligente para reger suas emoções, né? Acho que é só colocar uma pergunta, deixa eu só voltar. A Solange perguntou o que vocês acham de um cristão namorar uma pessoa que não é cristã, se pode se casar, ou casa e depois os converte. Então, essa história é bem antiga, né? O Sansão acreditava nela, né? O Sansão acreditava que Dalila ia ser do círculo de oração, né? E que ela iria ser missionária e tudo. Olha, o passarinho e o peixe, eles podem até namorar, mas aprofundar numa vida íntima e relacionamentos profundos, nenhum dos dois vão poder. O peixe vai querer sair da água, vai morrer. E o passarinho vai querer viver no fundo, vai morrer. Então eu acho que se é solteiro e você deseja de verdade seguir uma vida de princípio, eu acho que você não deve entrar por esse caminho. A Bíblia diz: se você casar, casa no Senhor. Você vê a importância que Deus dá para pessoas casar no acampamento. Você vê a Rebeca, foi buscada longe, porque Deus quer poupar de algumas coisas. Agora, você ama tanto, é o amor da sua vida. Você está disposta a pagar o preço que for. Você está disposta a sofrer. Você está disposta a chorar. E é o amor da sua vida. Quem vai te impedir? Quem vai impedir você? Então, você tem que entender que existe um preço disso. E a Bíblia dá uma ordem, né? O Paulo fala para as pessoas que já estão casadas com pessoa que não é cristão. Zelar, amor, qualidade, cuidar dele e ganhar ele sem palavra, ter boas qualidades. Agora, a pessoa que é solteiro e quer entrar por esse caminho, eu acho que você deve pensar essas coisas. Ó, é o amor da minha vida, vale a pena sofrer. Não é o amor da minha vida. Então, eu acredito que Deus tem uma outra coisa para mim. Então, segue esse caminho. Mais duas perguntas. O Anderson falou que ele já ora pela filhinha de 6 anos para que Deus prepare um esposo para ela. Se isso é errado ele fazer no momento ou se está tudo bem. É tudo certo. É tudo certo. Eu acho que todos os pais devem orar. Vê, Abraão, a gente está contando a história da Bíblia aqui. Abraão, ele fez isso com Isaac. Ele orava, ele tinha visões, revelações a respeito do futuro. Ele não só mandou buscar Rebeca. Ele tinha uma visão que tinha uma pessoa preciosa lá. Deus falava com ele que tinha uma pessoa preciosa lá. Então, eu acho que você deve orar. É uma cápsula do tempo que você está fazendo aí. Escrever, né? Bênçãos para o seu filho. Orar pelo seu filho, pela sua filha. Eu tenho certeza que lá no futuro, ele vai colher disso. Quisera muitos casais ter o pai e a mãe orando pelo relacionamento deles, né? A próxima pergunta que fizeram é a que a gente tinha anotado aqui. Quando o casal são cristãos, mas congregam em ministérios diferentes, com visão diferente. Eu acho que já não é o casal, já não é a questão aí de ser o passarinho e o peixe. Eu acho aí que é o boi e o jumento, né? Ou um boi velho e um boi novo. O boi velho, ele vai dizer devagar, e o boi novo vai dizer vamos. Se você entender que isso vai gerar maturidade entre os dois, entende? Vai chegar um momento que vocês têm que sentar junto e discernir que caminho seguir, que igreja congregar.
Porque tem coisas que é muito séria. Já teve casos das pessoas dizer assim, me recebe, o meu marido vai ficar em outra igreja e eu vou ficar aqui. Eu falei, não posso. Aí eu sou responsável por dividir uma família. Então, ó, nós chegamos à conclusão que a gente deve ir para tal lugar. Amém. Chegamos à conclusão que devemos ficar aqui. Amém. Mas deve ser junto. Porque as mensagens diferentes vão entrar em choque em algum momento. Em um momento ou outro vai dar contrito. E eu acho que você não deve, é igual amigo. Sabe, eu acho que tem coisas que tem que usar inteligência. Você vai ficar brigando com seu amigo. Vou pôr a questão da amizade. Você fica brigando com seu amigo porque ele acredita numa coisa, você acredita em outra. Um amigo acredita na cura, o outro não. Um acredita que Deus cura fisicamente, que os milagres é para hoje, o outro diz, não, Deus curou no passado. O outro acredita no dom de língua, o outro não. E aí, quando se ajunta, é só para brigar. Paulo diz, por que vocês fazem isso? Se ajunta para o ágape. Se ajunta para o amor, para o perdão, para rir junto, ser amigo. Troca a roupa. Você está com uma roupa de teólogo, de super espiritual, põe a roupa de amigo. Do mesmo jeito no relacionamento também. Coloca a roupa de marido, mulher, e para de discutir sobre essas coisas. Troca a roupa, né? Troca o chapéu. Diz uma história que o cara ia trabalhar, colocava um chapéu. Chegava em casa, colocava um chapéu. Ele falava, o chapéu de fora, eu deixo lá fora. E o chapéu daqui de dentro de pai, eu coloco. Então troca o chapéu, troca a roupa, né? O que fazer quando desejo fazer algo na igreja, mas o cônjuge não apoia? Então, aí nós estamos falando dias limite. Saber, gente, tudo que a gente está fazendo aqui, os maiores escritores, rabinos, eles fizeram livros de discussão. Eles chamam Guimarães, é uma discussão, é um complemento. Então, todas essas perguntas estão lá. E tem coisas que é dividido por nível. Eu quero fazer uma coisa na igreja. Aí a pergunta é essa. Ele congrega lá e acha que não é o tempo que você vai sobrecarregar, que ele te conhece e vê que você vai dar tudo para os outros e menos para você? É uma coisa. Dois, é um ímpio. É um ímpio, não é um cristão. E ele acha que não é para ficar na igreja, virar beata da igreja, como diz a turma antiga. É uma segunda coisa. Terceira, ele vê que você vai para a igreja e se dedica tanto para a igreja que você acaba esquecendo da família, das coisas. Eu acho que você deve chegar a uma conclusão, porque aí tem a resposta para cada um. O ímpio, eu acho que você não deve fazer mesmo. Eu acho que você deve orar até que ele libere você, porque eu acho que não vai dar certo. Eu ia falar isso também. Até o casal cristão, se o marido não entende ainda e o seu coração queima, você sonha com isso, espera um momento, ora, não força, não fala toda hora, porque eu costumo brincar, né? Tem coisas que teve situações do Robson que me chateou e que ele decidiu algo e eu, para não contrariar, concordei, mas dentro de mim eu ficava, Deus, eu tô sendo egoísta, mas eu tô triste, e agora? E aí, o que eu faço? Eu peço pro Espírito Santo, ou ele vai falar comigo ou com ele. Eu sempre falo assim, a minha conversa com ele é o seguinte, eu falo, olha, Senhor, vocês são amigos, vocês se virem, que vocês se entendam, então tá nas tuas mãos. Tá nas tuas mãos. Teve uma situação bem engraçada de uma viagem que ele ia, nós íamos para uma lua de mel de 10 anos e ele ia ficar nesse lugar para fazer algo a mais que Deus tinha pedido e eu ia voltar sozinha. E aquilo me incomodou. Eu falei, como uma pessoa vai para uma lua de mel e volta sozinho? Aí eu falei, lá do outro lado do mundo, o cara vai me deixar voltar sozinha se eu não chegar aqui e se eu me perder, como esse cara tá fazendo isso comigo, dentro de mim? E ao mesmo tempo eu falava, será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô atrapalhando ele de fazer o que Deus quer que ele faça? E eu fiquei, só que aí eu comecei a orar. Eu falei, olha, Deus, vocês são amigos. E aí, num determinado dia, ele veio e falou assim pra mim, olha, é o seguinte. Aí eu já falei, ai meu Deus, o que será que é dessa vez? Aí ele falou assim, então, eu já decidi, esse outro negócio vai ficar para outra hora, para outro momento, eu vou e vou voltar com você. Aí eu falei, ai, obrigado, meu amigo. Quando ele pegou Covid também, teve uma situação que ele não é teimoso e ele estava insistindo em algo e eu estava preocupada. Aí ele não estava em casa e eu falei, Deus,
vocês são amigos, se virem, tá nas tuas mãos, cuida dele. Eu sei que isso era na hora do almoço, eu sei que à tarde o cabo apareceu em casa, teve que ficar quietinho no canto dele e se cuidar. Então, tem batalhas que a gente não precisa batalhar entre um e o outro, mas a gente tem que saber a pessoa certa a quem recorrer. Então, já são desgastes que você evita, né? Sofrimentos, tristezas que você evita. Uma pessoa perguntou aqui, uma pessoa Sobre o divórcio. que é divorciada pode casar de novo? Olha, se você perguntar para um rabino isso, ele vai dizer para você que pode casar, certeza. Porque ele entende que o Moisés deu a carta de divórcio justamente porque tem pessoas que entendem que não aguentam mais. Mas nós estamos no Novo Testamento e a gente tem que atentar para uma coisa. Jesus disse como era desde o princípio. Então, Adão e Eva, né? Era um só. Então, eu acho que deve lutar pelo casamento. Agora, divorciou, já estão divorciados há muito tempo. Eu acho que não há problema de casar de novo. O que não pode é você já... Não lutar, né? Já ir ficar sempre com essa Exato, mentalidade. Qualquer coisa não dá certo, eu desisto. exato. E desistir também já ter planos, né? Sair mal de um relacionamento para entrar em outro relacionamento. Já nem desligar daquele relacionamento, nem dá tempo. E tem os motivos por quê. E aí você vai e entra no relacionamento. E aí você vai fazer aquela pessoa sofrer, você vai sofrer. Então, eu acho que se há um tempo que você já está aí separado, eu acho que não tem problema casar de novo. Acho que você pode casar de novo sim. Paulo fala isso em Coríntios, capítulo 7, toda aquela parte ali é do solteiro, noivo, casado. Ele usa até a expressão para ele, que é os solteiros como eu. Ele não usa a palavra que é de solteiro. Ele usa de uma palavra que é alguém que já foi casado. Então acredita que ele foi casado, ele era divorciado, mas ele renunciou para Deus. E ele diz, se você casar de novo, se o ímpio quiser ir embora, ele vai. Mas se você casar, que case no Senhor, né? E até porque existe casamentos que realmente, situações que é impossível de se manter. Uma situação de uma violência, né? De alguém que está sofrendo uma violência dentro de casa, correndo risco de vida. Uma situação que, né, a gente vê tantas situações bárbaras de abuso, de vícios, e de que até envolve filhos e abuso. Então, realmente não tem como a gente falar assim, olha, luta, né? Se o outro tá afundado, né, com uma outra visão e realmente não quer uma ajuda. Fugiu dos propósitos, fugiu dos padrões, fugiu dos valores, não tem como. É pessoas que espancam, que ameaçam de morte, não é uma coisa que tem que brincar. Não tem que pagar para ver, não tem que ver. Eu acho que aí deve sentar com alguma pessoa e falar, olha, eu estou passando por essa situação e eu queria a sua opinião. Porque infelizmente você vai ter que se desligar dessa pessoa, não vai ter jeito. Senão você vai morrer. Quantas pessoas morreram nesse sentimento? Então, ou acabou com a vida de filho, deixou o filho aleijado, deficiente, muita coisa ruim, muita coisa triste. Então pensa nisso e tem que buscar ajuda nisso. Agora a pessoa que está sozinha, sim, normal, não há problema. Ela casar de novo, né? Inclusive Moisés, ele casa duas vezes, por isso que eu acho que o judeu acredita nisso. Depois ele vai casar com uma outra mulher, né? Olha, as perguntas que nós tínhamos aqui acabaram. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, mas a gente só queria compartilhar com vocês sobre essas questões, sobre relacionamento, e incentivar você que está batalhando, né? Incentivar você, assim como aconteceu com a gente no começo, que realmente não era bom, foi difícil, mas procurar ajuda, sempre tem jeito, né? A não ser nesses casos que a gente comentou aqui, mas sempre tem jeito de melhorar, de desfrutar. O casamento, ele não pode virar uma rotina. O casamento, ele tem que ser desfrutado, né? O casal precisa se namorar, se curtir, gostar de estar junto, dar risada junto. Isso é um relacionamento saudável. Você gostar de estar junto, brincar, sentir falta um do outro, e ter essa conquista diária, né? Realmente precisa ter uma conquista diária. Todo casamento tem que ter manutenção. O primeiro curso que a gente foi fazer de casamento, chegamos lá e a pessoa disse, eu não sei se o casamento de vocês precisa, é igual uma casa, precisa de uma pintura,
Eu não sei se o casamento de vocês precisa trocar os tijolos, se precisa consertar os vazamentos, ou se o casamento precisa ser destruído e ser consertado e começar do zero. Então é você que sabe como está o seu casamento. Depois que você começou esse fundamento, você deve ter a manutenção. E a manutenção entra em tudo isso: comunicação, tempo junto, perdão, é inaceitável você deixar a vida passar. Dedique, né, tempos junto para aprender e investir. Esse curso que eu fiz de casamento, principalmente homem, ele não gosta de fazer essas coisas. Expõe, né? A gente precisa abrir o coração. E eu não queria. Mas depois eu quis e ainda quero até hoje investir. Se precisamos aprender, a gente senta com o nosso pastor e é justamente isso que a gente vai tratar. O que está errado, o que estamos errando ainda. Porque imagina, você tem uma pessoa, o pneu furou, mas você fica feliz porque tem um banco legal, um banco do carro legal. Você não está olhando, você não tem que olhar o banco que é bom, você tem que olhar o que está quebrado, que não está funcionando. Você deve consertar, você deve investir, você deve ter pequenos planos para o casamento, diário, planos semanais, mensais, um jantar a sós, sem criança. Você deve ter planos de longo prazo com o casamento. Eu sonho com a minha esposa como eu sonhei um dia. Eu sonho um dia ir na Itália com ela. E nós fomos. Então eu acho que você deve ter planos. Planos pequenos, planos médios, planos grandes, planos futuros, até planos como você quer terminar. Às vezes eu fico pensando, qual de nós dois vai primeiro? Então, eu fico pensando como eu posso aproveitar essa vida, como posso deixar uma boa marca, como vai ser, né? Como vai ser? Então, a gente deve, de verdade, ter planos para o futuro. Como honrar, como terminar a velhice junto. Como, se o casamento é uma viagem, como a gente viajar juntos, né? Nessa viagem. E sempre lembrar também que a maneira como a gente conduz o nosso relacionamento, como a gente vive, e isso naturalmente, né? Sem fingimentos. Isso vai impactar a vida dos nossos filhos também. Isso eles vão levar para o relacionamento deles. Então, por isso é importante a gente sempre podar, ver as coisas que precisam melhorar diariamente. Sempre a gente precisa melhorar, sempre tem aquele momento que a gente às vezes parece que retrocede, erra, mas sempre procurar estar melhorando. E é incrível, toda vez que a gente conversa com o nosso pastor, que a gente tem um momento assim junto, sempre a gente percebe que tem coisa que dá para melhorar mais, dá para ficar mais gostoso ainda. Em todas as áreas sempre tem alguma coisa que ainda dá para melhorar. Existem pessoas que elas nunca passaram por uma clínica de casamento. Elas nunca passaram por um conselheiro de casamento. Elas nunca sentaram diante de um conselheiro, de um psicólogo, de um pastor, de um terapeuta, de um coach, não importa, para falar isso no meu casamento ou aquilo. Então ele anda com aquilo engasgado ali. E aí para ele está tudo perfeito, para ela está tudo perfeito. O casamento precisa de manutenção. Alguém perguntou, Ana Júlia, vai ter esse casamento, não, vai ter esse curso, vai ter esse casamento, vai ter esse curso na igreja. Então, nós temos um casal responsável que trata da questão da família. Eu queria que você me procurasse, se você deseja, né, fazer esse curso de casamento, você me procura, deixa seu nome, entra ali na lista, a gente vai ajeitar tudo, o dia certo, e você vai participar desse Ministério de Casais. Na igreja dessas ministrações, a gente passou por Ao Ponto de Ser que é uma ministração. Depois, a gente trata de algumas coisas mentoriando o casamento. Depois, o último é o que chama Hard, que é um jantar com casais só para os melhores. Só com os problemas mais difíceis. Os problemas mais difíceis. O Wagner ali mandou um olhinho. Oi, Wagner. A Márcia, Novo Hamburgo. Márcia. Então é isso. Eu quero, antes que termine, deixar minhas palavras de honra e agradecimento para minha esposa. Esses dias eu lembrei
de uma atitude que ela teve que influenciou a vida de outras pessoas. Um dia eu falei, nós estávamos conversando e eu sempre fui assim, sou assim, de falar o que vem na cabeça. Agora eu me policio mais, não sei se é porque eu estou perto dos 40, eu acho que está entrando o filtro. Não estou perdendo, está vindo o filtro, mas mandando. E um dia desses eu quis marcar uma coisa no meio de todas as pessoas. E falei com ela, e eu fui grosso com ela. E ela rebateu ali. E eu falei, isso você não pode fazer, porque as pessoas vão pensar o que de mim como líder, né? E eu acho que ali teve uma coisa boa, mas eu acho que eu não deveria nem ter agido daquele jeito. A liderança tem que inspirar em amor, a gente não tem que forçar nada. E eu Aquele dia, chamei, 5 anos atrás. eu chamei ela, né? Muitos anos atrás, no começo da igreja. Não sei. E eu chamei ela na frente, ela pediu perdão ali, fiz ela pedir perdão e ela Me pediu. obrigou. Eu briguei e ela pediu perdão. E ali eu saí, as pessoas falaram para ela, porque quem foi elogiado não fui eu, foi ela. As pessoas disseram a sua submissão, seu desejo de agradar ele, salientou, saiu para fora, né, as qualidades dela. E eu te agradeço por aquele dia, porque mesmo eu agindo, querendo forçar uma coisa, hoje passou o tempo, me veio a sabedoria do que tudo que aconteceu ali, a escola que aconteceu ali. E mesmo assim você se submeteu, você falou, ajudou várias mulheres que tinham problema de insubmissão a abrir, a ligar a antena do que elas faziam. Mesmo eu agindo certo ou errado, ela me honrou. E obrigado. E obrigado por ser essa esposa amada. E de verdade, gente, eu queria de verdade honrá-la, porque o feito de amor é uma demonstração dela, é o que ela é o que ela busca. E eu espero que Deus faça ela colher de tudo isso, de tudo que ela está plantando, semeando nessa live. Sabe que o casamento não é perfeito, a gente sempre está aprendendo. Até passamos muitas turbulências, muitos momentos difíceis, que a gente pensava que se fosse no começo do casamento, ia separar. Mas eu percebi que com as maiores lutas que a gente passou, e que a gente passa ainda hoje, a gente chega mais perto. Até antes de gravar isso, deu uma espanada no taco, a gente se espanou, mas se fosse há anos atrás, isso duraria muito tempo. E eu agradeço a Deus por me dar a esposa que me deu, pelo coração dela que está se rendendo a cada vez mais, por Deus abrir meus olhos, de eu não ser tolo para as necessidades dela, para as necessidades da minha família, e eu querer mudar, porque isso é um grande milagre, Deus abrir meus olhos. Eu pensei que sabia tudo, e a cada dia Ele tem feito. Então eu agradeço a Deus pela minha esposa, agradeço, porque é muito preciosa. E eu sei que ela vai ter colheita de tudo isso que ela está fazendo. Até para vocês que seguem nas lives, eu quero aconselhar você a espalhar isso, a divulgar o feito de amor, a divulgar essas lives. Vai fazer muito bem. Já tem feito muito bem para muitas mulheres. Vai fazer muito mais. Eu quero terminar com uma frase que eu sempre falo. Um dia olhando para o Robson e me veio isso na minha mente. Ele nem sempre ele é perfeito, mas ele é sempre maravilhoso. Ele é a pessoa que eu amo, ele é a pessoa que erra, mas se arrepende. E eu quero fazer uma camiseta do Feito de Amor. Ele nem sempre é perfeito, mas é sempre maravilhoso. E ela nem sempre é perfeita, mas é sempre maravilhosa. E é isso que um casamento precisa ser. Ele não vai ser perfeito todos os dias, mas ele precisa ser maravilhoso. A gente aprender com os erros, aprender com as lágrimas e também aprender a desfrutar. Cada coisa simples, uma comidinha junto, um tempo junto, uma risada junto. Aprender a desfrutar de cada um desses momentos. Obrigada, gente, por estar comigo, com o Robson hoje. Obrigada, Robson, por essa honra. Primeira live com você. Obrigado, minha esposa, por me convidar. E chegar assim, só para ficar bonito na câmera. Ficou.
E eu vou também guardar essa live. Ela vai guardar, mas eu vou guardar também, porque foi um momento muito precioso. Eu vou deixar depois para vocês, eu vou baixar ela, vou deixar salvo aqui no Insta e vou também colocar no YouTube, para quem não conseguiu assistir desde o começo. Quero deixar um beijo para uma pessoa muito, que eu amo muito, que entrou aqui, a Carol, uma mocinha, que era meio que minha filhinha, minha vizinha aqui, a gente morava pertinho, que eu amo muito. Um beijo para todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe e nos vemos daqui uns dias. Tchau. Tchau.